De cabelos longos, apenas 24 anos, com histórico de ameaças, obsessão por armas e passagem clínica de doença mental, Ari Ligeti foi parado por policiais de Greenwood Village, que relatam que, ao averiguarem o veículo em que ele estava, o que encontraram deixou a todos chocados. Eram restos mortais em sacos plásticos. E, posteriormente, esses policiais souberam que Beverly Ligeti, de 56 anos, estava desaparecida há 3 dias. As autoridades acreditam que ele, Ari Ligeti, envenenou sua mãe e depois desmembrou seu corpo, e que naquele dia, 17 de outubro, ele estava prestes a desaparecer com o corpo de Beverly. Essa é mais uma história real, como todas as outras aqui do canal, com pessoas reais, e os principais fatos desse caso aconteceram entre os anos de 2009 e 2011, no condado de Arapahoe, no estado americano do Colorado. Beverly Ligeti nasceu em 1º de outubro de 1956. Seu pai se chamava Edwin e sua mãe, Bárbara. Ela tinha 2 irmãos, o Steve e a Martha, e ao se tornar adulta, Beverly se casou com um homem chamado Ronald Ligeti, e eles moraram no Colorado, nos Estados Unidos, na Avenida Stipperkin. Só que em poucos anos, o casamento de Beverly e Ronald terminou. Teve um fim. Eles se separaram, o casamento simplesmente chegou ao fim e ela precisou criar os 2 filhos sozinha. Porém, seu filho mais velho, o Ari, a partir dos 5 anos de idade, começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. E Beverly, nessa mesma época, descobriu que tinha uma condição. Ela era bipolar. E então ela começou a se tratar com medicamentos. O descontrole emocional, as tristezas e os pensamentos de suicídios cessaram, e não afetava mais a sua convivência com seus filhos. Mas a partir daí, Beverly começou a observar também que Ari, o filho mais velho, apresentava comportamentos muito estranhos. Tipo, Ari não interagia com outras crianças, e sempre que Beverly tentava fazer com que ele brincasse com outras crianças, ele não mostrava interesse. E foi esse comportamento que a fez levá-lo a uma consulta médica, e descobriu-se que Ari estava sofrendo com esquizofrenia e transtorno do espectro autista. Bom, enquanto Ari foi crescendo, isso não mudou. Ele continuou se isolando e não queria fazer amizades ou ter qualquer tipo de contato com outras pessoas. Ele também tinha o costume de falar sozinho, e quando tinha crises de raiva, ficava andando de um lado para o outro sem parar por um bom tempo. A família então resolveu intervir, pois percebeu que Ari precisava de um tratamento mais completo, mais prolongado, e então internaram ele mesmo contra sua própria vontade. O tempo se passou e Ari, mesmo com todos esses problemas, ainda conseguiu se formar no ensino médio, mesmo sofrendo bullying pelos colegas de classe por ser considerado estranho. E ao terminar o ensino médio, ele conseguiu iniciar numa universidade lá do Colorado, mas acabou sendo reprovado na maioria das matérias do 1º semestre, e ele desistiu de continuar o curso. E nesse meio tempo, Ari passou então a nutrir mágoas e muita raiva de sua mãe, porque ele acreditava que só tinha esses problemas mentais, essas dificuldades por causa dela, por causa da Beverly. Ele sabia que sua mãe tinha um diagnóstico de problemas mentais e que era bipolar, e então ele acreditava que ela havia transmitido todos esses problemas que ele tinha. E essa raiva no coração de Ari só aumentava com o passar do tempo. Até que em 2009, o Ari passou a ter comportamentos muito estranhos, e Beverly notou que seu filho fazia pesquisas sobre produtos químicos na internet. E em 2010, ele comprou esses produtos que ele pesquisava e começou a fazer experiências no fundo do quintal em que eles viviam. E a mãe e a irmã de Ari viu ele fazendo essas experiências, também viram que ele estava soldando um silenciador numa arma e se sentiram inseguras. Se Ari tivesse uma crise de raiva, o que ele poderia fazer com aqueles produtos químicos, com aquela arma? Qual era também o objetivo que ele
tinha comprado aqueles produtos e estava colocando silenciador naquela arma? Bom, assustada, Beverly resolveu chamar a polícia e assim que os policiais chegaram, eles logo foram revistar a casa e além dos produtos químicos, eles também encontraram vários pedaços de armas e um rifle modificado também com um silenciador caseiro, tal qual a Beverly tinha visto. Ari foi acusado de posse criminosa de arma e condenado a 1 ano de prisão, mas em liberdade condicional. E por ter sido condenado, ele começou então a fazer ameaças sérias contra sua própria mãe e sua irmã. E então ele foi preso de fato. Ficou um tempo na prisão e depois da prisão ele voltou a morar com a mãe e a irmã, mas continuou a ameaçá-las. Ele, depois da prisão, passou a mostrar que tinha ódio dos judeus, mesmo ele tendo nascido e crescido em um lar judeu. Certa vez, Beverly comentou com algumas pessoas que, em certa ocasião, encontrou um caderno na bolsa do Ari e que nesse caderno continha conteúdos racistas e que também tinha alguns comentários dizendo que ele se livraria de sua família por qualquer meio que fosse necessário. E Beverly não conseguia mais se sentir confortável dentro da própria casa. Mas quando essas pessoas que a ouvia a aconselhavam a não morar mais com seu filho, visto que ele já era um adulto, ela sempre respondia que mesmo estando com medo, ela o amava demais para abandoná-lo. Seguiu então em frente com a vida e mesmo se sentindo acuada pelo filho dentro de casa, ela conheceu e se relacionou com um homem chamado Saul. Eles se conheceram em um site de relacionamento judaico e eles se davam muito bem. E logo também eles decidiram que queriam se casar e começaram a fazer vários planos para isso acontecer. Beverly também havia ingressado numa faculdade de enfermagem e se formou em 2011, realizando até um sonho que ela tinha desde jovem: trabalhar com crianças com necessidades especiais. E ela estava muito feliz com seu trabalho e seus colegas de trabalho relataram realmente que Beverly estava muito feliz, mas que muitas vezes ela era mal-humorada. Mas que eles entendiam que ela tinha muitos problemas em casa com o filho e isso a deixava meio angustiada. Mas que também era muito atenciosa com todos e ela estava muito animada com tudo o que estava acontecendo em sua vida, mas sabia que ela e o seu namorado precisariam lidar com o seu filho Ari, que na última vez que foi internado, foi diagnosticado, além do autismo e esquizofrenia que já tinha sido diagnosticado, também bipolaridade e psicose. Como ela conseguiria lidar com isso? Ela se perguntava, pois Ari continuava ameaçando a ela e a sua filha. E em 2012, a Beverly cansou de viver em toda essa situação. E aí ela resolveu que iria retirar o Ari de seu testamento. E depois que ela fez isso, Ari fez algo que deixou a todos incrédulos. Ari, que nasceu em 1988, em 14 de outubro de 2012, ele tinha 24 anos. E você lembra que em 2009 ele começou com uma obsessão por produtos químicos? Pois é, ele planejava um dia utilizar esses produtos para fazer algo inacreditável com sua mãe. E na noite do dia 14 de outubro, a filha caçula de Beverly, a Lívia, sentiu a falta de sua mãe. Não ficou claro onde a Lívia estava naquela noite, mas ela não conseguia falar com a Beverly de jeito nenhum, o telefone da Beverly não atendia e o chefe da Beverly no trabalho disse para a Lívia que recebeu alguns e-mails e mensagens de textos, mas pela maneira que foram escritos, ele acreditava que não era da Beverly. Não era a Beverly que estava mandando. Bom, e o namorado da Beverly também resolveu ligar para a casa dela e nesse momento o filho dela, o Ari, atendeu ao telefone. E ele ficou tentando imitar a voz da mãe dele, a voz da Beverly, para que o namorado dela pensasse que estava falando com ela e que estava tudo bem. Obviamente que não deu certo, né? Porque nesse momento ele passou a ficar mais preocupado ainda, assim como os amigos e os familiares já estavam. E muito preocupados com o fato de Beverly não dar notícias, eles resolveram ligar para a polícia e denunciar o seu desaparecimento. E quando os policiais chegaram à casa,
Eles encontraram a bolsa e a chave de Beverly, mas o carro dela não estava lá. E além dela, o Ari também estava desaparecido. Investigando, os policiais também descobriram que o cartão da Beverly estava sendo usado em locais próximos de onde ela morava ali mesmo. E passaram a procurar também pelo carro dela. Até que 2 dias depois, finalmente o encontraram. Um policial que estava trabalhando na Greenwald Village, um subúrbio de Denver, avistou um veículo que estava andando de forma muito suspeita. E ao se aproximar do veículo, eles viram um jovem de cabelos compridos agindo de forma muito estranha. Então os policiais começaram a dar ordens para que ele parasse o veículo. Eles ordenaram que ele encostasse o veículo e colocasse as mãos para fora da janela. Mas ele não acatou essa ordem da polícia. Muito pelo contrário, ele começou a acelerar o veículo ainda mais, até que acabou perdendo o controle e bateu em um muro de concreto. Mas mesmo assim, ele não se rendeu, abriu a porta do veículo e começou a correr o mais rápido que podia. E os policiais também passaram a persegui-lo a pé mesmo, até que conseguiram alcançá-lo e ele se rendeu, foi algemado e logo em seguida Ari começou a fazer algumas declarações aos policiais, algumas perguntas. Ele questionou os policiais, dizendo que se ele provasse que era louco, se mesmo assim eles apresentariam uma queixa-crime contra ele. Ele disse que simplesmente era louco por não conseguir distinguir o certo do errado e afirmou que estava louco e que o psiquiatra dele podia confirmar isso, pois ele achava que era Deus, que todos podiam ler a sua mente e que o mundo inteiro estava conspirando para pegá-lo, principalmente sua mãe. Os policiais então decidiram revistar o veículo que ele estava dirigindo e foi nessa hora que eles encontraram algo que os deixaram incrédulo. Eles encontraram as partes de um corpo humano dentro de sacos plásticos no porta-malas do veículo. Nesse momento, eles levaram o Ari para a delegacia para um interrogatório. E assim que chegou na delegacia, ele começou a ser interrogado e o Ari também começou a dizer aos policiais que ele era uma vítima da sociedade e que foi assim a sua vida toda. Ele disse que se sentia diferente de todas as pessoas, disse que tinha poderes telepáticos e que se sentia perseguido por isso. Nesse momento, ele já se mostra bem agitado no interrogatório, mas ele continuou dizendo várias coisas assim sem sentido e num dado momento o policial lhe perguntou sobre sua mãe. E ele respondeu que acreditava que ela tinha acabado com a própria vida ingerindo cianeto de potássio. Também explicou que a sua mãe tinha transtorno bipolar e que ele acreditava que por isso ela havia se suicidado e acrescentou que havia encontrado sua mãe sem vida dentro da residência deles, exatamente no chão da sala, e que naquele momento ele entrou em pânico e ficou desesperado, pois ele entendeu que sua mãe não poderia mais dar dinheiro a ele. E que então ele teve uma ideia para continuar usando o dinheiro de sua mãe. Ele decidiu que iria encobrir a morte dela para continuar usufruindo do seu dinheiro, usando seus cartões de crédito e cheques. Depois, ele passou a dizer que estava possuído por demônios e que acreditava que todas as pessoas eram demônios e ficava falando várias outras coisas sem sentidos. E enquanto isso, os outros policiais que investigavam a casa à procura de pistas que levassem a Beverly, encontraram no interior da geladeira cianeto de potássio e vestígios de sangue no freezer. Olharam também a máquina de lavar louças e encontraram uma serra. E quanto mais eles investigavam, mais coisas inacreditáveis encontravam. A família tinha um gato que estava desaparecido. Enquanto os policiais investigavam o quarto do filho da Beverly, o Ari, eles encontraram esse gato sem vida embaixo da cama dele. E o corpo encontrado no porta-malas do carro que Ari dirigia foi encaminhado para necrópsia. E como o gato foi encontrado embaixo da cama do Ari, os investigadores decidiram pedir também exames do corpo do gato. E quando os resultados desses exames saíram, eles puderam concluir que tanto no corpo de Beverly quanto no corpo do gato
havia cianeto de potássio. Então, os policiais concluíram que tudo aconteceu da seguinte forma: o Ari passou a ter grande fixação por produtos químicos e envenenamento e passou a comprar esses produtos pela internet. Depois ele passou a fazer várias pesquisas para aprender a usar esses produtos e aprendeu a fazer o coquetel letal. Bom, nesse meio tempo ele fazia ameaças à sua mãe, à sua irmã, e sua raiva por sua mãe só aumentava a cada dia que passava, pois além dele acreditar que ela era culpada dos problemas mentais que ele tinha, ela também o havia tirado de seu testamento. E ele leu umas mensagens no celular de sua mãe em que ela havia decidido que assim que se casasse, expulsaria o Ari de casa, pois ela alegava estar muito cansada do Ari e não queria mais continuar vivendo com medo. Ari resolveu dizer aos policiais que descobriu tudo isso pouco antes de matá-la, que realmente ele a matou, ele não a encontrou no chão da sala caída, morta, ele que fez ela tomar o coquetel letal de cianeto de potássio e ele a levou para o quarto dela e a colocou na banheira. Mas que ela desencadeou toda essa situação na noite de 14 de outubro de 2012. A fúria dele, ele deve a ela. Mas Ari fez algo que provavelmente já estava planejando há um bom tempo. Ele aproveitou que a Beverly estava lá com ele, apenas os dois sozinhos na residência, então ele a obrigou de alguma forma a ingerir o cianeto de potássio. E Beverly, infelizmente, perdeu a vida ali mesmo. E o gato de Beverly, ele também envenenou, talvez até para testar se o coquetel era letal ou não, e o colocou embaixo de sua cama. E agora, com sua mãe morta, ele colocou a outra parte do plano em ação. É o que torna esse caso inacreditável. Ari colocou o corpo de Beverly na banheira, o corpo de Beverly separando todas as partes ali na banheira, ensacou e despejou azeite e vinagre dentro para camuflar o odor. E levou para o freezer, colocou o serrote na lava-louças, limpou toda a casa, a banheira meticulosamente e em 24 horas ele terminou toda a limpeza. Pegou os sacos do freezer, colocou no porta-malas do carro da sua mãe, que era um Honda Civic, e saiu dirigindo. Seus planos era esconder os sacos onde estava o corpo de sua mãe em uma unidade de armazenamento. E depois de um tempo, ele iria enterrar em alguma área remota por ali. Porém, quando tentou deixar os sacos na unidade de armazenamento, ele percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Então ele voltou para casa com o corpo da mãe ainda dentro do veículo e pegou o seu PlayStation, porque queria penhorá-lo para conseguir o dinheiro. Mas, ao que tudo indica, os seus planos não deram certo. Ele fez aquilo com a mãe, veja bem, no dia 14 e só foi pego no dia 17. Então, ele ficou andando com as partes do corpo dela dentro do veículo durante aproximadamente 3 dias. Ele acrescentou que acreditava que deixar a sua mãe armazenada em vinagre e óleo faria com que os policiais não conseguissem identificar as digitais e os registros dentários. Ele também resolveu afirmar para os policiais que havia chamado 2 homens que o ajudaram a fazer o que ele fez com sua mãe enquanto ela estava dentro da banheira. Porém, ele não iria identificar esses homens e que a única coisa que ele iria dizer é que os conheceu na prisão. Ao que tudo indica, para os investigadores, eles acreditam que Ari fez tudo sozinho mesmo, não tinha mais ninguém com ele. E em seguida os policiais o questionaram se ele havia feito tudo aquilo com sua mãe porque ela estava se preparando para se casar e que isso significava que ele teria que ficar sozinho. Mas ele disse que não. O fato de sua mãe se casar não o prejudicaria financeiramente. Pelo contrário, ele acreditava que ela se casando, ela disponibilizaria mais dinheiro até para ele e que provavelmente seria menos abusiva com ele. E quando questionado se ele tinha alguma mágoa de sua mãe, ele respondeu que sim e que nos últimos dias essa raiva dele só aumentou porque ela não o ajudava a lidar com seus problemas mentais e que ela sempre tentava levá-lo para um hospital psiquiátrico, mas que ele achava que isso não era útil no caso dele. E voltou a delirar dizendo que era Deus, mas que era um Deus que estava possuído por demônios e que a sua mãe era um metamorfo que estava cedendo ao mal de maneira voluntária e que ela
ela era ruim com ele e que falava com ele de uma maneira que o humilhava, o reprimia e o enfraquecia. E que isso não podia continuar acontecendo porque ele era um Deus, o Deus da verdade e da luz. Por fim, Ari acabou sendo acusado pelo assassinato de sua mãe, mas ele se declarou inocente por motivos de insanidade. Ele foi, antes de ser julgado, avaliado por uma profissional de saúde mental. E essa profissional o considerou são e disse que ele estava apto para ser julgado. E em novembro de 2014, ele foi considerado culpado do assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Uma vizinha de Beverly, chamada Lisa Davis, disse as seguintes palavras: Beverly amava muito o filho e fazia de tudo para protegê-lo, tanto que ela acabou dando a própria vida por ele. Ronald, o pai, disse a um jornal que o seu filho tem um histórico documentado de doença mental ao longo de sua vida. Ele também acrescentou as seguintes palavras: estamos falhando com a nossa sociedade em termos de tratamentos de saúde mental, prevenção e também recursos. Já o namorado de Beverly disse as seguintes palavras: eu vi que a Beverly estava presa nessa situação e não havia recursos para libertá-la. De uma forma ou de outra, não ia ter um final feliz. É simplesmente trágico. Estávamos planejando envelhecer juntos. Íamos ter uma boa vida. Ela merecia essa boa vida. Bom, após a audiência, a irmã de Ari, a Lívia, de 20 anos, disse que a sua família moveu céus e terras para obter ajuda para o Ari, mas que não foi o suficiente. Ela disse as seguintes palavras: no final, o meu irmão é 100% culpado de seu crime. Se poderia ou não ter sido evitado, eu não sei. Então, gente, esse foi mais um caso, mais uma triste história criminal. Não vou lhe perguntar se gostou, pois claro que não, né? É óbvio. Mas se você gostou da forma como eu narrei, da forma como eu trouxe para você essa história, então deixa o seu like e um comentário abaixo. E eu deixo para você o meu muito obrigado por assistir e até a próxima semana. Até lá, até a próxima história.